Então, pessoal, dá uma olhada aqui nos números do Covid. Você lembra do Covid? Lembra do coronavírus? Anda meio sumido, não é verdade? Tenho evitado falar desse tema há muito tempo aqui no canal, mas acho que hoje em dia já dá para falar um pouquinho aí, sem ter muitos problemas com o YouTube por conta da temática, né? Acho que já não é um tabu aí que você simplesmente não pode falar do tema com um determinado viés assim um pouco mais crítico a respeito de tudo o que foi feito nessa matéria aí, no suposto combate a essa enfermidade, né? Mas olha os números que estão sendo apresentados aqui em relação a internações por Covid, de forma específica no estado de São Paulo, né? Então temos aqui, conforme traz de forma sintética o site O Antagonista, um aumento substancial, né? Olha só, das internações por Covid lá no estado de São Paulo. 35% aqui, uma alta relacionada a um espaço de apenas 30 dias entre o começo de setembro e o começo de outubro. E aí é uma nova onda, sei lá, a 20ª onda de Covid. Será que as coisas estão voltando a ser como eram antes? Será que o novo normal veio para ficar? Vamos dar uma olhada nessa história então, tirar algumas conclusões a respeito disso e conversar principalmente sobre a cobertura midiática a respeito do Covid. Na época a gente não podia falar tanto e tudo mais, mas como o antagonista soltou essa notícia, essa matéria aqui recentemente, faço questão de frisar, de ponderar esse ponto, os números catastróficos, terroristas, assustadores que são apresentados pela grande mídia por conta do Covid. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar meu patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, não é? Então essas informações aqui foram compiladas pela plataforma SP Covid-19 Infotracker, não sei, desenvolvida por pesquisadores da USP e Unesp com apoio da FAPESP. E olha só, elas revelaram um aumento significativo no número de hospitalizações por Covid no estado de São Paulo. Segundo números oficiais, desde o começo da pandemia, lá em 2020 ainda, o estado de São Paulo registrou quase 7 milhões de casos confirmados e mais de 180 mil mortes, aí, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, números oficiais, né? Agora, qual foi esse aumento então aqui de 35%? Porque 35% é bastante coisa sempre, né? É um número absoluto que deve ser considerado dessa forma, certo? Claro que não, isso aqui é relativo. Percentual é sempre relativo. 35% de quê? Isso representa quanto? Vamos chegar nesse número então, que é o importante dessa história aqui. Então, lá no dia 5 de setembro, o estado inteiro de São Paulo, registrou aí 665 pacientes internados por Covid, né? Porém, no dia 3 de outubro, dia que foram finalizados esses dados aqui, o número subiu para 896. Então, isso representa um aumento de 35% no total de hospitalizados. E aí, esses números parecem ser muito assustadores para você? Números para deixar todo mundo de cabelo em pé, acreditar que o novo normal vai voltar à realidade aí? Aquele cenário de todo mundo pegando coronavírus e o pessoal sendo entubado e tudo mais? Obviamente não, olha esses números aqui, estamos falando do estado de São Paulo, com seus, sei lá, 40 milhões de habitantes, e temos aí um total de menos de 900 internados aí em todo o estado, que provavelmente coloca o Covid lá para baixo na lista de doenças que causam internações no estado, e principalmente, né, por que eles simplesmente não falam aqui que houve 330 pacientes a mais internados de um mês para o outro? Porque esse número não causa nenhum impacto, isso não choca ninguém. É uma cidadezinha do interior, beleza, estamos falando aí de uma crise sanitária terrível. Agora, o maior estado do Brasil, que tem uma população superior a vários países europeus, obviamente que esses números aqui são quase que simbólicos. Tantas outras doenças em São Paulo que são tratadas como normais, né? Não tem um diferencial como o do Covid, que é colocado em um patamar superior, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas um estado desse patamar, desse tamanho, que tem muito mais doenças, que colocam muito mais pessoas hospitalizadas, né? O pessoal do antagonista ainda acha sentido, crê que existe uma necessidade real de você colocar números terroristas, números alarmistas para assustar a população,
falando aqui que aumentou em 35% o número de hospitalizados. Meu Deus, a sociedade está acabando, tranque tudo, feche tudo em casa, né? Não consigo entender por que o antagonista viu sentido, necessidade de partilhar essa história conosco, né? Mas existe aqui supostamente uma explicação para esse fenômeno dessa alta substancial nos casos de internação por Covid. O senhor Wallace Casaca, que é o coordenador dessa plataforma que disponibilizou os dados, afirmou o seguinte aqui, né? Que esse cenário apresentado indica que a tendência de novas internações deverá continuar nas próximas 2 semanas. E segundo ele, a doença passou a afetar as pessoas em um ritmo mais acelerado nas últimas 2 semanas de setembro. Esse fato indica uma intensificação na transmissão da Covid-19 no país, possivelmente relacionada à circulação de novas subvariantes Ômicron, né? Isso aqui é o que ele afirma, então é o que ele diz a esse respeito. E aí é óbvio que o pessoal do antagonista precisa comparar esses números para realmente dizer se é um cenário assustador ou não. E a verdade é o seguinte, né, que esses números são muito inferiores a outros picos de internações no estado de São Paulo. Eles trazem aqui os números de 2022, final de 2022 e começo aí mais ou menos deste ano aqui em 2023, né? Então eles trazem esses dois dados, esses dois números que obviamente seriam muito piores se eles pegassem 2020 e 2021. Por acaso não colocaram esses anos que foram os mais importantes aí em matéria da crise sanitária, acabaram deixando isso um pouco de lado. Aqui eles trazem um compilado desses números então, né? Faltou falar da média móvel aqui, da chamada média móvel então, que é um indicador aí que mede quantas pessoas estão efetivamente internadas em cada momento aí. E nas semanas do final ali de setembro, o número das internações da média móvel chegou a alcançar as 139 internações, mas no geral ficou variando ali 101, 102, 108 no decorrer das semanas. E se nós compararmos essas informações com o passado, então, comparando aqui com novembro de 2022, naquela época, a média móvel de novas internações era 476 e um total de 3.200 pacientes hospitalizados. Então, compare esses números aqui, meça essas informações que nós temos atualmente com essas lá do final de 2022. E podemos pegar mais próximo da nossa época também, março de 2023, em que tivemos uma média móvel de 272 internações e mais de 2.000 pacientes hospitalizados, né? O que obviamente representa aqui mais de 2 vezes o número que nós temos agora. Então me diga, justifica, faz sentido colocar uma reportagem, uma chamada, uma matéria, né? Uma manchete, conforme se falava antigamente, dizendo que disparou as internações por Covid em São Paulo, um aumento de 35%. Meu Deus, que absurdo, né? Ou seja, se amanhã tiver apenas uma internação por Covid em São Paulo e daqui a um mês tiver 2 internações, o pessoal do antagonista vai dizer o quê? Houve um aumento de 100% nos casos de internação por sequelas e sintomas graves do Covid, né? Provavelmente é isso que eles vão falar, porque realmente a tortura numérica está impressionante. Agora, o caso do antagonista falar isso aqui é apenas mais um caso dentre tantos outros. De forma geral, a grande mídia, a extrema imprensa, esse pessoal sempre alardeou, fez um terrorismo terrível com relação a números de Covid, com relação a números de casos graves de Covid principalmente. Cidades aí que passaram por uma situação igual a essa que eu falei, que teve aí um morto por Covid em um mês, aí no mês seguinte teve 2 mortes por Covid, e aí colocaram, aumentou 100% o número de pessoas mortas lá por conta do Covid. Ah, mas é verdade, aumentou 100%, certo, mas o que a mídia deve divulgar não é apenas a verdade, é uma verdade sem vieses, né? Isso que a gente espera de uma mídia imparcial, sem ficar tentando enganar, manipular o leitor mais desatento para que ele seja convencido de algo que não é a verdade, sem contudo que a gente possa ter a possibilidade de nós afirmarmos que o jornal ou o veículo de mídia aí está mentindo. De fato aqui, o antagonista, eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade. Agora, que a coisa foi colocada de uma forma para parecer muito pior do que ela realmente é, isso é verdade. O certo era eles dizerem que nós agora temos metade dos casos de Covid que nós tínhamos lá no mês de março, ou seja, a tendência
é de queda e não de alta, ao contrário do que eles ponderaram aqui. Não sei que fetiche esse pessoal tem ainda com o Covid, o que eles ganham com isso a essa altura do campeonato, mas de forma geral, felizmente, o povo não está engolindo mais esse tipo de história. Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.